E estou aqui de novo, nós estamos lendo a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia e estou dividindo junto com você. Estou com a Bíblia aqui, Gênesis, não sei se dá para vocês verem. Nem estou conseguindo enxergar direito, gente, eu já acordei 5 horas da manhã. Então ontem nós vimos o quê? Então Jacó disse: primeiro venda-me seu direito de primogênito, porque Jacó, ele nasceu depois de Esaú. Na hora que Jacó estava nascendo, porque os dois eram gêmeos, lembra que Rebeca e Isaac teve gêmeos, mas os gêmeos lá dentro da barriga da mamãe Rebeca, eles já se batiam. Aí quando Rebeca foi perguntar a Deus, Deus falou que dentro dela tinha duas nações diferentes, que uma ia ser mais forte que a outra. Então, Jacó foi o último a ser tirado da barriga da mamãe. Só que mesmo assim ele queria ser o primeiro, já dentro da barriga dela. E ele, na hora que ele nasceu com a mão no calcanhar do irmão dele, olha para você ver. E ele estava fazendo ensopado, o irmão dele veio, né, da lida que eu digo, da agricultura, de pegar animais para comer. Ele estava cansado, que tinha trabalhado o dia todo, exausto, e Jacó estava fazendo um ensopado muito gostoso, que estava aquele cheiro maravilhoso, e estava com muita fome, muito cansado. E ele pediu para Jacó para dar um pouco para ele, porque ele estava muito cansado, com fome. Mas Jacó falou assim: não, eu só vou te dar um ensopado se você vender o seu direito de ter nascido primeiro do que para mim. Faz de conta que eu vou ser o primeiro a ter nascido. Aí, como Esaú estava muito cansado, com muita fome, ele falou assim: meu filho, por ensopado, para que presta eu ter nascido primeiro? Presta para nada. Então, me dá um ensopado aqui e pode fazer de conta que você foi o primeiro a nascer, tá, Jacó? Então, agora nós vamos aqui pro. Quer dizer que Esaú desprezou o direito de primogenitura, de ser o primeiro a nascer. Agora nós vamos no capítulo 26 de Gênesis, do versículo 1, é grande, gente, meu Deus do céu, ao 35. Houve uma fome naquela região, houve uma fome naquela terra, na terra acho que aonde Esaú e Jacó moravam, né? Além da fome que tinha ocorrido nos dias de Abraão. Então, quando Abraão estava vivo ainda, tinha corrido uma grande fome. Então, para você ver que ao mesmo tempo que nós estamos em cima, nós podemos estar embaixo também. De modo que Isaac, o filho de Abraão com Rebeca, com Sara, aquela gata maravilhosa, se dirigiu a Abimeleque, que era rei dos filisteus, lá na região de Gerar. Jeová lhe apareceu então e disse: não desça ao Egito, Isaque, more na terra que eu lhe indicar. More como estrangeiro nessa terra. Estrangeiro o que que é? Quando a gente sai daqui para ir para Portugal, sai do Brasil para Portugal, para Espanha, nós somos estrangeiros, porque nós não nascemos lá. Nós não somos de lá, né? Então ele não era de lá. A terra não pertencia a ele, ele era estrangeiro naquela terra. More como estrangeiro nessa terra, e eu continuarei com você, Isaque, e o abençoarei, porque darei todas essas terras a você e à sua descendência, e cumprirei o juramento que eu fiz ao seu pai Abraão. Multiplicarei eu, Deus Jeová, a sua descendência como as estrelas dos céus. Nossa Senhora, povoou o mundo. E darei todas essas terras à sua descendência, e todas as nações da terra obterão para si uma bênção por meio da sua descendência, Isaque, que era o segundo filho de Abraão. Primeiro foi o Ismael, lembra, com a escrava, e o segundo foi Isaque, que Deus prometeu com Sara. É a Sara, aquela gata maravilhosa. Visto que Abraão escutou a minha voz, visto que Abraão, seu pai, escutou a minha voz, Isaque. Por que escutou a minha voz? Eu compreendo, gente, que porque Abraão fazia tudo o que Deus pedia para ele. Ele ia até matar o filho, Isaque, para dar como incenso aroma agradável a Deus, para fazer a vontade de Deus. Então ele falou assim: olha, já que o seu pai, Abraão, fazia tudo o que eu pedia, tudo que eu mandava, eu, estou fazendo isso não é por causa de você, não, estou fazendo isso por causa do seu pai, do seu pai.
Ele sempre escutou a minha voz e continuou sempre a cumprir os meus requisitos, tudo que eu pedia, minhas ordens, tudo que eu mandava ele fazer, fazia, todos os meus decretos que eu colocava, o seu pai Abraão fazia, e todas as leis que eu colocava, o seu pai cumpria. Assim, Isaque continuou morando na região de Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntavam sobre sua esposa, Isaque respondia: ela é minha irmã. Ué, não era Abraão, pai deles? Será que é Isaque, gente, voltou no Abraão? Quando os homens do lugar que lhe perguntavam sobre sua esposa, ele respondia: ela é minha irmã, porque ele tinha medo de dizer: ela é minha esposa, pois pensava assim: os homens do lugar podem me matar por causa de Rebeca. Olha, repetiu na vida dele o que aconteceu com o pai dele, Abraão. Lembra que Abraão mentia também, falava mentira? Falava que a Sara, que era aquela gata maravilhosa, linda, ela era sempre irmã dele, não era esposa? E sempre quem se dava mal era quem queria casar com ela sem saber, porque Deus aparecia. E Deus falava: eu vou destruir, se você casar com Sara, eu vou destruir tudo, sua nação todinha. Sem um camarada saber, o camarada estava dando um de coitado, estava de coitado na história, e Abraão mentindo. E agora Isaque repetiu. Rebeca era tão gata, tão maravilhosa, tão espetacular, igual a sogra que morreu, que Isaque repetiu, mandava Rebeca mentir, falando, só que Sara era meia-irmã de Abraão. E Rebeca não é meia-irmã, é prima, né? É prima de Isaque. E ele falava, Isaque falava assim: olha, nós vamos para esse lugar aí que Deus mandou, mas quando chegar lá, você é tão linda, você é tão gata, você é tão maravilhosa, nem Gisele Bündchen chega perto de você, que você fala mentira. Fala que você é minha esposa, não fala que você é minha, fala que você é minha irmã. Fala que você é minha irmã, não fala que é minha esposa não, porque senão esses homens vão me matar. Ele tinha medo de morrer assassinado pelos homens por causa dela. Porque a Rebeca, gente, era muito gata, muito maravilhosa, igual a sogra que morreu. Passado algum tempo, Abimeleque, que era rei dos filisteus, estava olhando pela sua janela quando viu Isaque fazendo carinho. Olha para você ver. Abimeleque, que era rei aí dos filisteus, ele estava lá na janelinha dele, pensando na vida, pensando o que ele ia fazer da vida dele naquele dia. De repente ele deu uma olhada, ele viu Isaque fazendo carinho em Rebeca, que era esposa de Isaque. Abimeleque chamou imediatamente Isaque e disse: ué, Isaque, na verdade, essa mulher aí, Rebeca, ela não é sua irmã não, né? Você falou mentira? Ela é sua esposa? Por que você, Isaque, disse que ela é sua irmã, hein? Por quê? Em vez de você falar a verdade, você falou mentira, você falou que era sua irmã. Isaque respondeu a Abimeleque, rei dos filisteus. Falou assim, ó: eu disse isso para não ser morto por causa da Rebeca, porque a Rebeca é muito bonita. Os homens olham para a Rebeca e eles ficam atordoados, igual a minha mãe era. Então, para mim não ser assassinado, para eles ficarem com a Rebeca, eu falei mentira aí. Pedi ela para mentir, falando que é minha irmã. Mas Abimeleque continuou a conversar com Isaque. O que você nos fez, Isaque? Mentindo para a gente, falando que a Rebeca era sua irmã, aquela gata maravilhosa, espetacular, e nós todos de olho dela, querendo casar com ela, ô Isaque. Seu pai fez isso, agora você está fazendo também? Alguém do povo poderia facilmente ter se deitado, feito sexo com a sua esposa Rebeca, Isaque, e você teria trazido uma culpa sobre nós? Você que mente, Deus vai vir destruir a gente sem saber de nada. Algum homem da minha região poderia se apaixonar por ela e se deitar com ela, fazer sexo com ela, e depois Deus ia vir e ia querer acabar com a gente, porque você é protegido de Deus. Abimeleque ordenou então a todo o povo: quem tocar, Abimeleque era o rei, quem tocar neste homem, que é Isaque, e na esposa dele, Rebeca, certamente será morto, hein? Não faz isso não, porque senão vai trazer um problemão para mim. Deus protege esse povo, Abraão, Isaque, e eu estou querendo esse problema para mim não. Isaque começou a semear naquela terra ali de Abimeleque, e naquele ano
Isaque colheu 100 vezes o que tinha semeado, pois Jeová o abençoava. Ele plantava um negocinho à toa e o troço multiplicava porque Deus o abençoava. O homem ficou rico, gente. Isaque ficou rico por quê? Porque ele plantava um pé de árvore, não, um pé de maçã e dava milhares de maçã porque Deus o abençoava. E ele, Isaque, ficou muito rico fazendo isso, abençoado por Deus, porque se você não é abençoado por Deus, você vai plantar e o troço vai morrer, gente. Você já assistiu aquele filme, O Plantador de Batatas? Assiste, é um filme evangélico, mas é um filme muito bom para você que perdeu a fé, para você que está com depressão, é muito bom, eu assisti. Eu acho que O Plantador de Batatas mesmo. O homem ficou rico, Isaque, e continuou a prosperar até que se tornou muito rico. Isaque se tornou muito rico. Ele, Isaque, adquiriu rebanhos de ovelhas, rebanhos de bois e um grande grupo de servos, escravos, né? E os filisteus começaram a ter inveja de Isaque. Gente, o Isaque planta ali um pé de melancia e dá milhares de pés de melancia, e nós não? O Deus dele sempre abençoa ele, que ele ficou muito rico. Meu Deus do céu. Assim os filisteus taparam com terra todos os poços que os servos de Abraão, seu pai, pai de quem? Pai de Isaque, gente, tinha cavado nos dias dele. O Abraão, ele cavava poços. Abimeleque, que era o rei, disse então a Isaque, filho de Abraão: Isaque, mude-se da nossa vizinhança, nós estamos com inveja de você, pois você ficou muito mais forte do que nós, quer dizer, muito mais rico do que nós, porque você planta um pezinho de alface, nasce milhares de alface. Você planta um pezinho só, dá uma rama inteira. Menino, você está ficando cada vez mais rico e nós não. Seu Deus te abençoou por causa do seu pai Abraão. E nós não, nós estamos com inveja de você. Foge de nós, filho. Foge de nós que é melhor. Que a inveja é pior do que obra de feitiçaria. Portanto, Isaque se mudou da terra de Abimeleque e acampou no vale de Gerar. E passou a morar lá no campo de Gerar. Isaque cavou novamente os poços que tinham sido cavados nos dias de seu pai, o que Abraão, né? Claro que não foi ele sozinho, que ele tinha escravos para isso. Mas que os filisteus haviam tapado depois da morte de Abraão. Eles deu os nomes que seu pai tinha lhes dado. Deu o nome do poço? Ele deu o nome aos poços. Quando os servos de Isaque, que eram os empregados dele, que estavam cavando no vale, acharam um poço em que havia uma nascente de água. Oh, que bênção, hein? Deus, quando quer abençoar, ele abençoa mesmo, né, gente? E os pastores da região de Gerá começaram a discutir com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa, tá? Porque está na nossa terra, está na nossa região. Mas é verdade que se por acaso Deus Jeová Todo-Poderoso, dono do céu e da terra, de todas as coisas, dentro do meu quintal, eu achar um poço de petróleo, é meu. Não, mas o governo vai querer tomar de mim, não é, gente? Vai querer. Vão querer tomar de mim, o governo vai falar que é deles, vão querer destruir a minha casa, porque Deus Jeová falou assim: eu tenho prazer na Luciana e eu vou lá no quintal dela dar para ela um poço de petróleo. Só que o governo vai vir atrás de mim, vai destruir minha casa e vai falar que é deles. A água é nossa. Assim Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque haviam discutido, brigado com Isaque, né? O povo aonde Isaque foi morar. Os pastores dizem: ó, pastor discute. E cavaram outro poço. Isaque falou assim: vou brigar por esse poço não, eu vou cavar outro poço. E começaram a discutir também por causa daquele outro poço, gente. Olha para você ver como é a inveja. Então lhe deu o nome de Sitna. Aquele poço chama Sitna, porque a gente só fica brigando com a de poço. Mais tarde, Isaque se mudou dali daquela região e cavou outro poço em outra região. Mas eles não discutiram por causa daquele poço novo que Isaque, ele cavou. Por isso, Isaque dava nome aos poços. O nome do poço que ele fez e que não teve briga foi Reobote. E disse: é porque agora Jeová nos deu amplo espaço e nos fez numerosos nessa terra. Dali, Isaque subiu então para a região de Berseba.
Naquela noite, Jeová apareceu a Isaque e disse: Isaque, eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, Isaque, pois eu estou com você. Tá vendo como você ficou rico? Eu vou abençoar você, Isaque, e multiplicar sua descendência. Por causa do seu pai Abraão, meu servo, porque tudo que eu mandava ele fazer, ele fazia. Portanto, ele construiu ali um altar e invocou o nome de Jeová. Isaque armou a sua tenda naquele lugar e seus servos cavaram um poço ali. Então você viu que Abraão também fazia ali uma tenda, né? Fazia um altar para Deus. Vamos conversar aqui nossa língua. Um altar para Deus. E invocou, né? Ali orava ao Senhor Jeová, ali louvava o Senhor Jeová. E ele ficou por ali mesmo. Todas as vezes onde ele ia, ele fazia um altar para Jeová. Mais tarde, Isaque dirigiu-se ao rei Abimeleque, vindo da região de Gedar, com Alzate, o conselheiro de Abimeleque, que era um conselheiro pessoal. Naquela época, ele tinha um psicólogo, hein? Conselheiro particular, hein? A gente não tem não, porque a gente tem que pagar um valor, né? Para o psicólogo, meu Deus. E Ficol, chefe do seu exército. Então, sempre Abimeleque, o rei, ele andava com um conselheiro, com um psicólogo, uma pessoa que podia aconselhar ele, e também com o chefe do exército dele. Então, Isaque perguntou a Abimeleque o seguinte: Abimeleque, por que você veio com o seu conselheiro pessoal e seu chefe do exército? Por que vocês vieram até a mim, Isaque? Já que vocês me odeiam, têm inveja de mim e me mandaram embora da sua vizinhança, hein? Você não quer ser meu vizinho? E Abimeleque respondeu: Vimos claramente que Jeová está com você, Isaque. Por isso dissemos que haja um juramento entre eu, Abimeleque, e você, Isaque. E permita-nos fazer com você um pacto, Isaque. Você não fará nada de mal contra nós da região de Abimeleque. Assim como nós, eu, Abimeleque, mais o meu povo, não lhe fizemos nenhum mal, Isaque, pois apenas o bem lhe fizemos, Isaque, mandando-o embora em paz da minha terra, Isaque. Nós não matamos você, nós não batemos em você, a gente estava com inveja de você, porque Deus só te abençoava, você se tornava cada vez mais rico, então o povo estava com muita inveja de você e nós mandamos você embora em paz, nós fizemos nada com você. Você agora, Isaque, é o abençoado de Jeová. E seu pai era. Ele fez então um banquete, Abimeleque fez um banquete ou Isaque fez um banquete? E comeram e beberam. Então foi Isaque que fez, porque eles foram lá atrás de Isaque. Na manhã seguinte, Abimeleque, o seu psicólogo particular, mais o chefe do exército, levantaram-se cedo e fizeram um juramento mútuo, Isaque e Abimeleque. Mútuo, os dois juntos. E depois disso, de fazer aquele juramento, Isaque e Abimeleque, Isaque despediu de Abimeleque, do psicólogo particular de Abimeleque e do chefe do exército, e eles partiram para a região de Abimeleque em paz. Naquele dia, os servos de Isaque foram informar a Isaque a respeito do poço que haviam cavado, e disseram a Isaque: Ó meu senhor Isaque, encontramos água. Assim, Isaque deu ao poço o nome de Sibá. É por isso que o nome da cidade é Berseba, até o dia de hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, que era o filho primeiro que vendeu para Jacó o direito de primogenitura por causa de uma sopa, ele tomou como esposa uma mulher chamada Judite, que era filha de Beeri, ou Itita. É porque cada um tem a sua, igual você. Ah, eu sou mais roqueiro. Ah, eu sou da Bolsa Nova. Ah, eu sou mais... Então, eles tinham também essa coisa, gente. Cada um da sua região, da sua tribo. Assim, ele deu ao poço o nome de Sibá. É por isso que o nome da cidade até hoje é Berseba. Será que tem Berseba, gente? Olha no Google aí, se ainda tem essa cidade Berseba. Quando Esaú, que foi o primeiro filho a nascer, que Jacó ficou agarradinho, não querendo que ele nascesse primeiro, e ele vendeu o direito de ser o primeiro a nascer para Jacó por uma sopa, por um ensopado, ele pegou uma mulher chamada Judite, que era o nome da minha avó, Judite. Ele pegou
como esposa para ele. A Judite era filha de Beeri, o Hitita, e também Basemate, filha de Elon, o Hitita. Será que ele pegou duas mulheres? E também Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas eram uma fonte de grande amargura para Isaac e para Rebeca. Ixi, os sogros não gostavam das noras. Eram duas noras, Judite e Basemate. Ele pegou duas mulheres, a Judite, que é o nome da avó Judite, e da Basemate, a filha de Elon e a filha de Beeri. Mas as duas, a Judite e a Basemate, eram uma fonte de grande amargura para Isaac e Rebeca. E aí eles não gostavam, os sogros não gostavam da nora. Não gostaram aí da nora. Isaac e Rebeca não gostaram das noras aí que o filho deles pegou como esposa. Então vamos até a próxima.